Também quero cumprimentar a igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados irmãos, ouvintes, leitores, simpatizantes ou não do Evangelho, também vos cumprimento com uma boa noite de conscientização e que a paz de Cristo, que ainda não está no seu coração, possa ser alcançada hoje, mediante o que já foi orado, mediante o que já foi cantado, louvado, pregado através dos louvores, e mediante as mensagens que aqui já foram pronunciadas, faladas ao seu coração. É motivo de alegria e de prazer não somente para mim, mas para todos que se encontram aqui unidos e reunidos, para cada um com seu próprio chamado, de sua forma, anunciar as boas novas de salvação. E ao amado irmão, ouvinte da palavra de Deus essa noite, você continua sendo convidado, juntamente conosco, fazer parte dessa festa espiritual, desta reunião, mesmo estando aí na sua casa. E se tiver uma Bíblia, seja ela intitulada evangélica ou católica, ou até mesmo da Testemunha de Jeová ou Mórmon, você está convidado juntamente conosco aqui a mais uma vez a fazer essa leitura conosco e participar da reflexão que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, versículo 15 e o versículo 16. Capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, segundo livro do Novo Testamento, e o versos 15 e 16, que diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem sabemos que a missão de Jesus ao vir à terra era anunciar a real, discernida vontade de Deus para com toda a humanidade. Por quê? Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versos 16, tão conhecido, não somente pela comunidade evangélica, mas até por aqueles que não são crentes, conhecem essa passagem, que Deus amou a humanidade de uma forma tão extraordinária, que deu, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado à morte eterna,
que não seja condenado a uma eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação, mas que venha ter a vida eterna. Porque a Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Havia justo, sim, mesmo depois da entrada do pecado no mundo, houve pessoas que Deus considerou pessoas justas. Noé foi considerado justo diante de Deus. Mas a questão que Eclesiastes diz que não há um justo sequer que pratique a justiça, que não venha ao mesmo tempo pecar contra Deus. Por quê? Porque a questão que o pecado, depois que ele entrou no mundo, está inserido no cerne, na natureza do homem. E por mais justo que o homem tente ser, e por mais que ele pratique a palavra de Deus, o pecado está inserido na sua natureza humana. E muitas pessoas, servos de Deus, enquanto viveram na terra desde a entrada do pecado, homens que foram levados, homens que não alcançaram a morte, homens que foram levados em carruagem para junto dos eleitos. Mesmo assim, a Escritura diz que todos estão aguardando. Elias foi levado na carruagem chamada de fogo, mas está aguardando. Todos os profetas que serviram a Deus, homens que depois que morreram, caiu alguém dentro da cova onde ele estava, e quando tocou nos seus ossos, essas pessoas voltaram a retornar à vida, para você ver como esses homens eram realmente servos de Deus. Davi, está escrito também no Novo Testamento, no livro de Atos: encontrei a Davi, homem segundo o meu coração. E outros mais desceram à sepultura servindo a Deus em espírito e em verdade. Mas todos eles, desde Noé até os nossos dias, foram pessoas que uma vez por outra inclinavam-se ao erro, ao pecado, pois ninguém na face da terra teve poder para ter um completo, total domínio sobre o pecado. Não houve um sequer. Por isso que a palavra de Deus diz que ele olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer que não pecasse contra ele, porque nunca houve. E Deus, vendo que o homem não tinha em si o poder, a capacidade de vencer o pecado, por mais justo que ele fosse diante dos olhos de Deus, ele não tinha o poder, a capacidade de ter o domínio sobre o pecado. Então Deus, que já tinha forjado o plano de salvação antes de haver terra, antes de criar o homem, ele envia seu filho para nascer de mulher, para ter uma vida comum entre os mortais, para sofrer, para padecer, para ter necessidade, para sentir fome, frio, sono, sede, ser humilhado, sentir a dor, ser escorraçado, para ter uma vida comum, para cumprir com todos os mandamentos do Pai em forma humana, para que pudesse, cumprindo os mandamentos de Deus e com a sua morte, ele pudesse justificar quem? Todo aquele que nele cresce de verdade e procurasse obedecer a sua palavra. Por isso que a palavra diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós pecadores, para que todo aquele que nele crê não seja condenado a uma eternidade sem Deus, mas que venha ter a vida eterna. E agora, no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 diz: e disse-lhes
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois de padecer nas mãos dos escarnecedores, de sofrer bastante, de ser humilhado, de apanhar, de ser crucificado, morrer, depois ao terceiro dia ressuscitar, e ele volta, retorna novamente à vida humana. E aí, cumprindo-se os seus dias na terra, ao fim dos 40 dias, Jesus, ele chama os seus discípulos, reúne os seus discípulos, e antes da sua partida, ele dá essa ordem, ele ordena, ele dá essa incumbência, ele passa a responsabilidade que ele cumpriu ainda estando anunciando, pregando o evangelho, e agora ele passa essa responsabilidade aos seus 12 discípulos para irem aos 4 cantos da terra, claro que no tempo de Jesus, e pregar o evangelho a toda criatura. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Pregar o evangelho a toda criatura. Poderia ser pregar o evangelho a todos os filhos de Deus dispersos. Como sempre ele disse, vai e pregue a boa nova aos filhos dispersos de Israel que estão em canto lugar. Mas agora não, ele diz, vão a todo mundo, vão ao mundo inteiro, vão aos 4 cantos do mundo e preguem as boas novas de salvação a toda criatura. Por que a toda criatura? Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz que o homem só passa a ser filho de Deus quando aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Porque não são filhos de Deus aqueles que são nascidos de religião. Não são filhos de Deus aqueles que é nascido de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Não são filhos de Deus aqueles que são nascidos do seu próprio conceito pessoal sobre o certo e o errado. Mas aqueles que verdadeiramente recebem a Cristo como único e Salvador de suas vidas. Esse diz que automaticamente, quando crê e aceita, se arrepende dos seus pecados e tem uma vida nova, esse passa a ser realmente filho de Deus. E não nascido de mulher, e não nascido de uma religião, mas nascido de Deus, da vontade de Deus. O próprio Jesus, conversando com o doutor da lei chamado Nicodemos, ele disse, importa, em verdade eu te digo, que o homem, se ele não nascer de novo, de forma alguma entrará ou vai ver o reino de Deus. E agora continuando, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, vão a todo mundo. Jesus estava dizendo aqui que todo o planeta Terra, independente de que as pessoas tenham um bom coração, entre aspas, independente das boas intenções, independente das boas obras, das esmolas, dos favores que você faz, independente da sua religião, do seu conceito, da sua crença particular, pessoal, toda a humanidade está inclinada ao pecado. Toda a humanidade que ainda não tem Cristo no seu coração é escravo por natureza do pecado e consecutivamente do diabo. Por que é escravo? Porque o próprio Davi no Salmo 50, ou é o 51, ele diz, ele entende, ele compreende, e ele fala que sabe que é pecador, até mesmo quando estava
estava sendo formado no ventre da sua mãe, ele já estava arraigado no pecado, como a sua mãe também era uma pecadora. Ele estava dizendo, Davi, através da sua palavra, ele estava dizendo que o pecado está entronizado, até mesmo como a criança está informe no ventre da sua mãe. A partir do momento que ela tem uma natureza, por meio dessa natureza, o pecado já está colado nesta natureza. E nós podemos entender, perceber de forma bem natural, sem precisar até ser um religioso. Como eu já falei isso algumas vezes, como uma criança. Imagine, as mães e os pais que estão aqui vai saber que eu estou falando a verdade, porque eu tenho experiência disso. Uma criança de 8 meses, ela começa a chorar querendo uma coisa, e você vai, para não vê-la chorar, você dá aquela coisa, que ela se cala. De outro dia, ela vai fazer a mesma coisa, e sucessivamente ela vai crescendo. Com 2 aninhos de idade, a criança já entende, que sabe o que precisa fazer para você, tá entendendo? Ceder aos caprichos dela. Tem umas que rolam no chão, sai rolando, e você fica. E tem outros, irmão, que tá com a cabeça no chão. Tá com a cabeça. Você é doido, esse menino, essa criança é doida? É não. É uma manha, é uma malícia. Uma criança com 2 anos, é uma malícia, porque ela sabe que você fica aflito. Olha, irmão, uma criança de 2 anos, ela sabe que você fica aflito e tem medo daquilo. Então brevemente você vai lá e cede o capricho dela. E quando ela tiver 15 anos, ela está batendo em você. Vai me dar ou não vai me dar? Meu filho, às vezes a mãe se sacrifica, o pai porque ele quer. Sucessivamente, o pecado, ele está ligado à natureza humana. E uma criança já informe, já tem uma natureza, ela ainda não sabe o que é pecado, não sabe nem se existe. Uma criança, quando nasce com alguns meses, não sabe o que é pecado, não entende nada do bem e do mal, não sabe o que é certo ou errado. Mas você pode prestar atenção que mesmo aquela criança não entendendo, não sabendo o que é certo ou errado, o que é pecado e o que não é pecado, mas ela já tem na sua natureza a ação do pecado. Ela desconhece. Então, quando ela vai crescendo, com os 7 anos, a criança, ela já tem uma noção de coisas que são certas, porque os pais explicam, ensinam, e de coisas que são erradas. Mas você preste atenção, principalmente quem tem filho com 7 para cima, você preste atenção que uma vez por outra ela está se inclinando mesmo ao pecado. E você diz, não faça, e a criança vai lá e acaba fazendo, o adolescente acaba fazendo. Sucessivamente, era isso que Davi estava querendo dizer. E é isso que, quando Deus olhou dos céus para a terra, ele viu que no homem não tinha capacidade alguma de vencer o pecado, porque desde o ventre, ainda em formação, o pecado já estava inserido na sua natureza humana. Por isso Deus enviou o seu único filho, a Jesus Cristo, para nascer de mulher, para cumprir os seus mandamentos, para que ele fosse justificado em forma humana, porque Jesus era Deus, mas em forma humana. Ele precisava, como ser humano, cumprir os mandamentos, ser justificado através dos mandamentos, e assim, através dele cumprir os mandamentos de Deus, a cujo qual nenhum homem jamais conseguiu cumprir, na sua morte e ressurreição, vencendo a morte por ser justo, considerado justo diante de Deus, ele pudesse justificar e adquirir o poder de perdoar pecados. E agora ele está para partir pela última vez em direção ao Pai, e ele deixa esse mandamento, essa ordenância, essa incumbência, essa responsabilidade para os seus discípulos, para irem a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Aleluia. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Deixa eu repetir aos seus ouvidos. Não é o irmão Giovanni
por alguma despeito particular, que está dizendo isso, proferindo essa palavra parecendo ser dura, mas são palavras do próprio Jesus Cristo antes de se aceder aos céus e ao encontro do Pai. Ele não só manda os seus discípulos pregar o Evangelho, mas no versículo 16 ele diz: quem crê, ou seja, é condicional. Quem crê é condicional. Quem crê, aquele que acreditar. E talvez essa noite você esteja indagando consigo mesmo ou com alguém: mas eu creio que Deus existe, eu creio que Deus mandou seu Filho para morrer por nós, todos nós, o mundo inteiro. Jesus não morreu só pelos crentes. Parece que eles estão dizendo isso, mas a Bíblia diz que Jesus morreu por todos nós, seres humanos, querendo dizer que eu não preciso ser crente, eu não preciso de religião, porque Cristo já morreu por mim. Não é se crer, amado irmão, ouvinte da palavra de Deus. Não é se crer que Jesus está falando, é um crer que implica o quê? Implica obediência. É um crer que implica obediência àquilo que se acredita. Entenda bem, não é o fato de você acreditar que Deus existe, porque a própria Escritura, ela diz, o próprio apóstolo Paulo diz que tudo que existe, que tudo que foi criado, o ar que nós respiramos, tudo que nós vemos, é uma prova clara e dá testemunho da existência de Deus. Não é esse tipo de crer que Deus existe, crer que Deus enviou Jesus para nos salvar. Jesus está dizendo: aquele que crê em mim. E como você vai crer em Jesus? E há algumas pessoas, quero abrir aspas aqui, que diz assim: a Bíblia é um livro escrito pelos homens, como qualquer outro livro. Ler a Bíblia para mim é ler um jornal. Mas como você vai crer em Deus? Imagine se não houvesse as Escrituras. Como é que você vai crer em Deus? Se não tem as Escrituras para dar testemunho da existência de Deus, como Deus criou todas as coisas, como você vai crer em Deus? Como é que você crê em Deus? Você diz que crê que Deus existe, mas da onde você creu, se não foi o seu pai e a sua mãe que disse para você, que lhe ensinou que Deus existe? E quem falou para o seu pai e sua mãe? Tudo isso veio das Escrituras Sagradas. Tudo isso provém também da religião. Então não é esse tipo de crer que Jesus está falando. Ele disse: quem crê. Esse crer implica obediência, é crer na palavra de Jesus. Mas como Jesus não está fisicamente mais entre nós, e ele subiu ascendeu-se aos céus há mais de 2000 anos atrás, aqueles que andaram pessoalmente com a pessoa bendita do Filho de Deus foram testemunhas visíveis, oculares, de tudo aquilo que Jesus fez, os sinais e prodígios que ele fez na sua época. E não somente isso, foram testemunho das palavras, dos ensinamentos do Mestre. E quando ele ascendeu-se ao céu, alguns tempos ou anos depois, os seus discípulos, então, que já eram apóstolos, o Espírito Santo trouxe à memória de tudo aquilo que ocorreu enquanto Jesus estava na terra, palmilhando a terra antiga da Palestina, pregando a sua palavra, ensinando tudo sobre o reino de Deus. E os seus apóstolos, inspirados por Deus através do Espírito Santo da verdade, escreveram tudo isso que hoje nós temos aqui como a Bíblia Sagrada, esse conjunto de livros, que é a palavra de Deus, que é a palavra, as boas novas de salvação, mas para todo aquele que crê. E crer implica obediência. E para você obedecer essa palavra, você tem que primeiramente reconhecer que é um pecador,
que precisa de perdão dos seus pecados. E esse perdão vem primeiramente pela fé. E crendo que Jesus é o Filho de Deus, aquele que tem o poder não somente para perdoar os teus pecados, mas aquele que tem o poder para te salvar e levar para os céus. E aquele e todo aquele que nele crê não será condenado, mas terá o quê? A vida eterna. E ele continua: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Em outras passagens bíblicas, para encerrar a minha participação, em outras passagens bíblicas, Jesus disse que não veio para julgar, que não veio para condenar o mundo, mas veio fazer a obra para que o mundo seja salvo. Por que que ele disse que não veio julgar e nem condenar? Ele mesmo responde a palavra, porque o mundo já está sob julgamento. O mundo está condenado a uma eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. A vinda de Jesus à terra foi para tirar do meio dos condenados pessoas que seriam salvas. Quando diz que ele veio salvar o mundo, ele veio tirar do mundo de pessoas que jamais aceitarão a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Pessoas ímpias, pecadores obstinados, inclinados totalmente ao pecado, que por mais que o evangelho seja pregado aos seus ouvidos, mais ira e raiva eles sentirão do evangelho, mais eles desprezarão a pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse que eu não vim julgar e nem condenar. Por quê? Porque o mundo já está condenado pela própria palavra de Deus. Irmão, você está querendo dizer que Deus está fazendo acepção de pessoas? Não. Estou querendo dizer que Deus já viu o futuro de toda a humanidade, que Deus já viu o futuro do mundo, e é por isso que Ele enviou Jesus para resgatar, para salvar aqueles que deveriam ser salvos. Deus veio tirar um povo do meio do povo. Deus veio salvar um povo através do seu Filho de um mundo condenado a uma eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. E aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glorifique a Deus com as palmas, bem alegre para Jesus, e obrigado. Amém. Graças a Deus, mais uma boa mensagem. Acreditamos que Deus falou o coração daquele que está atento. Irmão Fred, aqui. Glória a Jesus. Ele ainda está aqui, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite. Sou grato a Deus pela vida de todos vocês, esse trabalho tão abençoado que está acontecendo nesta noite, pela presença de todos os meus irmãos. Esta campanha, campanha Cristo Vive, que tem uma boa história, um bom trabalho realizado não somente aqui em Fortaleza, mas em todo o interior do estado. Tem o nosso presidente, o irmão, querido irmão Ayrton, sua esposa, a irmã Leia, irmão Júlio, César, pastor Júlio. E hoje, nesta noite, irmãos, aprove ao Senhor estarmos aqui mais uma vez anunciando, pregando a palavra do Senhor, porque este é o mandamento do Senhor: ide por todo mundo, como diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, versículo 15, conforme o que foi pregado nesta noite pelo nosso querido amado irmão Giovanni. Não é isso? Glória a Deus. Agradeço a Deus pela vida do irmão Giovanni, nosso amado irmão vizinho aqui, Glória a Deus, que está conosco nesta noite também, cooperando com esse trabalho. Paulo, meu irmão. Glória a Deus. Irmão Valdir, irmão Fernando Lourenço, irmão César, irmão Liro, sua esposa. Glória a Deus. Irmã Maria Vicente. Todos nós, irmãos, fomos chamados por Deus. O Senhor nos trouxe nesta noite, glória a Deus, a este lugar. Aleluia, porque Deus queria realizar esse trabalho. Tenho certeza
que muitas pessoas foram abençoadas através da palavra ministrada, através dos louvores, dos hinos entoados nesta noite. Com certeza foi o poder de Deus, a graça do Espírito Santo de Deus derramado mais uma vez nesta rua. Glória a Deus, porque eu tenho certeza que esse trabalho não nasceu no coração do homem, não, mas diretamente de Deus. O Senhor fez com que, aleluia, esta porta, este trabalho viesse a acontecer uma vez por mês, todas as últimas segunda-feira. Glória a Deus, nós temos estado aqui, nesta rua, neste lugar, aleluia, pregando a palavra de Deus, trazendo uma mensagem de salvação para o povo, para os nossos vizinhos. Louvamos a Deus pelos nossos vizinhos. São pessoas boas de caráter, pessoas de Deus, pessoas salvas sim, pelo poder e a obra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Talvez ainda não tenham confessado o nome do Senhor Jesus Cristo no momento, mas nós acreditamos que através das nossas orações o Senhor salvará, aleluia, não somente a nossa rua, mas todo o bairro de Granja Portugal, toda a nossa Fortaleza, todo o nosso Ceará, todo o nosso Brasil será impactado pela palavra, pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória ao Senhor nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos, estamos chegando aos momentos finais do culto público nessa noite. Meus amados, amanhã a nossa ceia ali, né? Avenida, na rodovia 4º Anel Viário, 3190, próximo Memorial Fortaleza. Você vai aqui pelo Osório, né? Lá no Anel Viário Central à direita. Não dá nem um minuto, você chega do ver o Memorial Fortaleza do lado esquerdo, quem vai por lá, né? Vai ficando lá de cá, vizinho à linha de ferro, né? Quando passa no Memorial, uns 700 metros mais ou menos, né? Rodovia 4º Anel Viário, 3190, é lá a rua Regina Célia. E quem sabe, né? Onde vão lá nos visitar. Se fosse também todo mundo participasse, assim como era bom, né? Nós começamos cultos alheios domingo às 17 horas da tarde. Domingos e feriado, começamos 5 horas da tarde, né? E na semana, terça e quinta, começamos 6 horas, a gente começa orando um pouquinho, né? 15, 20 minutos de oração, os obreiros, os irmãos oram. E depois entramos no louvor e fazemos um culto maravilhoso, né? Agradecendo a Deus, pregando, dando a oportunidade dos irmãos lá. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem abençoado, viu? Um prazer ver os irmãos ali. Vamos inaugurar o templo ali, se Deus quiser, agora no segundo sábado de dezembro, viu? Bom, estou convidado, viu? Segundo sábado de dezembro, nós vamos fazer a inauguraçãozinha do templo. Assembleia de Deus Missionária Cristo Vive. Porque Ele está vivo, né? E vai viver, e vive eternamente. Glória a Deus, né? Porque Ele é o Cristo das nações. Meus amados, eu peço oração em nome de Jesus. Oremos uns pelos outros, para que o Senhor continue abençoando o seu povo. Orar também pelo irmão Francisco. O irmão Francisco é o pai desse menino, mora aqui pertinho. Nós vamos Deus da saúde do seu servo. E todos quantos estão por aí, né, irmão? Precisando de oração. Eu me lembrei mais uma vez do irmão Monocosmo. Monocosmo, conhece o Valdir Monocosmo? Né? Há pouco disse que estava no hospital. Monocosmo já está. Deus tem cuidado dele, rapaz. Há muitos dias conversando com ele, ele disse: irmão, o coração dele estava totalmente já perfurado, né? Faz dias, né? Mas Deus segurando ele. Um homem de fé, bem velhinho já, mas, né? Forte ele. Podia visitar ele, mas está guardando Jesus e eu acredito que Jesus está trabalhando, né, irmão? Ele só vai na hora certa, né? O povo de Deus só vai quando Deus cumprir a missão aqui na terra, na vida deles. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos orar. Peço oração em nome do Senhor Jesus. Oremos uns pelos outros. Quem quiser aceitar Jesus tem a grande oportunidade, né? Aceitar Jesus, se reconciliar. Também quero agradecer a presença dos irmãos. Deus abençoe maravilhosamente. Glória a Deus. Vem aqui, irmão Franklin, fazer oração. Auxiliar Franklin, né? Franklin está conosco ali, o Franklin, Francisco, né? E o Paulo, né? Estão conosco lá, servindo ao Senhor Jesus, né? Na Assembleia de Deus Missionária Cristo Vive. Santa maneira de uma paz, Senhor, amém. Amém. Oramos. Senhor Deus, Pai amado, Pai Santo, estamos em Tua presença, Pai do povo reunido, Pai, te glorificamos, Pai, te adoramos, te exaltamos, Senhor Deus, eu sei cada vida, Pai, que eu vi esse microfone, Pai, que se eu posso fazer, Senhor Deus, que possa te aceitar e te servir, Jesus. Pessoas teus servos estão reunidos, Pai, suas famílias, seus lares, Senhor Deus. Eu sei, meu Francisco, Pai, que ele possa recuperar de saúde, de vista boa, Senhor Deus.
Deus abençoe também a Zimeire, Pai, que possa salvar daquela vida, Pai, tu preço, Pai, vocês Deus servos, Pai, leva em casa em paz e segurança, Deus abençoe a família, semana, Pai, no final do mês, abençoe os teus servos, Pai, em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai Celestial, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui e em toda a face da terra. Amém. E a paz do Senhor Jesus para os amados irmãos. Glória a Deus. Paz, irmã. Não, você nem perto. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém.